É uma grande honra estar aqui, me sentir tão prestigiada pela confiança também do pastor Marcelo, pastora Adri e todos os pastores dessa casa que nós amamos tanto e temos uma aliança de amor, de amizade. E a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para vocês que estão celebrando, esses 17 anos, é uma palavra que eu ministrei na nossa igreja em Pinhais, e eu creio que é algo que é para uma igreja que está passando para a maioridade como vocês, amém? Eu creio que se fosse trazer para a nossa vida, no natural, uma pessoa de 17 anos, tanto uma jovem como um rapaz de 17 anos, ele está sendo preparado para um novo nível de responsabilidades, não é verdade? O pai está preparando, a mãe está preparando aquela pessoa, aquele jovem, para tomar a direção da vida dele sem pai, sem mãe, realmente ser aquela pessoa mais independente. Então os pais estão naquele processo. E o Senhor Jesus, Ele está olhando para a Igreja Cristã Bíblica e Ele está chamando vocês, não para um lugar de independência, mas um lugar de maior dependência do Senhor e de maior confiança, amém? Porque às vezes fala assim, puxa, de confiança, nós confiamos em Deus. O cristão justamente é conhecido pela fé, mas nós temos sido tão engolidos por uma cultura que exalta tanto as emoções, que muitas vezes nós temos sido engolidos por nossas emoções. E eu gostaria de compartilhar com vocês, começar compartilhando um testemunho, algo que eu vivi no mês de março. Eu e o Milton, nós temos uma família de amigos pastores em Araçatuba, que nós amamos muito e que nós temos uma aliança também de amizade. Foi ele que consagrou o Milton ao ministério. E nós acompanhamos essa família num tempo de muita dificuldade. Pastor Alfredo Nogueira, e ele estava com câncer no pâncreas e lutando com a doença. Teve tempos que ele ficou super bem, nós celebramos com eles a saúde e a doença, como se a doença tivesse sumido, mas a doença voltou. E nós recebemos uma mensagem que ele estava nos seus últimos momentos. E nós, como amigos, nós falamos, nós não queremos ir para um velório, nós queremos ir para falar com ele enquanto há vida. Porque às vezes nós paramos tudo para estar num velório, Enquanto tem vida, às vezes a gente não visita, às vezes a gente não tira tempo. Mas quando nós recebemos uma notícia de uma pessoa que morreu, nós paramos toda a nossa rotina, a nossa vida para estar em um velório, que a pessoa já não vai ver mais, A pessoa não está mais ali, só está um corpo. E nós falamos assim, nós queremos estar lá para agradecê-lo, para dizer o quanto amamos. E nós, quando recebemos aquela notícia, falou, Senhor, que a gente possa ter tempo de chegar e falar com ele. E nós pegamos a estrada, acho que 8 horas, 9 horas de viagem até Araçatuba, de Curitiba para Araçatuba. E nós chegamos no final do dia, num sábado, nós tomamos um banho rapidinho e fomos para o hospital. E uma oração que eu fiz antes de ir para Araçatuba, eu falei, Senhor, o Senhor sempre nos ensina em todo o tempo. E eu sei que o Senhor quer nos ensinar algo nesta viagem. Nós estamos lá para honrar esse nosso amigo, estar abraçando, acolhendo essa família, demonstrando honra e amor a eles. Mas eu sei que o Senhor quer nos ensinar algo nesse momento de dificuldade, porque a palavra fala em Provérbios que é melhor estar na casa que tem luto do que na casa que tem festa. É até mesmo meio contraditório, não é verdade? Porque existe tanta dor numa casa que tem luto, mas é no momento de luto que nós aprendemos, que nós paramos para analisar a nossa vida, para ver onde precisa de mudanças. E eu falei, o Senhor quer nos ensinar algo. E nós chegamos em Araçatuba, tomamos um banho e fomos para o hospital. E chegando naquele hospital, nós já nos deparamos com algo tão lindo, que já nos ensinou, que foi a igreja estava no hospital. A banda de louvor estava no estacionamento do hospital. Tinha até violoncelo
no estacionamento daquele hospital. Então, existia uma atmosfera de adoração naquele hospital. E eu falei, gente, eu fui impactada. Parecia que eu estava entrando num culto naquele estacionamento. E fui de encontro à pastora. E quando ela veio nos abraçar, ela falou algo que é o tema dessa palavra. Ela falou assim, o pastor, ele deixou uma mensagem para nós como família, como igreja, que se eu morrer, ou se eu viver, eu quero que vocês como família e como igreja estejam no andar de cima. Quando ela falou no andar de cima, aquela palavra entrou tão forte no meu coração. E eu comecei a ver que aquilo era a realidade. Eles estavam vivendo no andar de cima, naquele momento de dor, de contar os momentos, os filhos querendo estar todo momento com o pai, porque o hospital liberou para estar o tempo todo ali. Então era aquele clima tão doloroso. Eu falei, Senhor, como estar num lugar de confiança plena, num momento de tanta dor? Ele tinha tanta coisa para viver ainda. A igreja o ama tanto, um homem de referência, um homem que ensina tanto com a vida, um pai amoroso, um esposo muito amoroso. E uma coisa que ele até falou para sua esposa, que o que estava sendo mais difícil nesse momento de despedida com ela, com a esposa, era que ele já vivia o céu com ela. Olha que lindo, maridos. Pega essa frase, escreve, né? Ele já vivia o céu com ela. Então, por isso estava sendo essa despedida tão difícil. E em Salmos 37, 39 diz, o Senhor é a nossa fortaleza em tempos de aflições. E essa era a realidade. Não só para aquela família, mas para todos nós, amém? Viver num lugar de plena confiança. O andar de cima é um lugar de confiança. Viver no andar de cima é sobre um quem que está conosco todos os dias. E quem é Ele? O Senhor Jesus. Ele está conosco, amém? E eu gostaria de ler os Salmos 37. Nós vamos ler do versículo 5 ao 7. Somente até a parte A do versículo 7. É um texto muito conhecido que nós lemos. Existem quadrinhos desse versículo, né? Nós escrevemos esse versículo, mas às vezes nós não entendemos a profundidade, né, do que esta palavra diz sobre a entrega. Versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Amém? Aquela frase que nós ouvimos tanto, entrega, confia, espera, descansa. Parece tão simples, mas não é simples. É uma verdade que nós precisamos estar aplicando realmente esforço para nosso coração estar nesse lugar. Porque muitas vezes nós somos engolidos e muitas vezes diante de aflições da vida. Porque nós não estamos isentos das aflições dessa vida. Às vezes nós chegamos até Jesus, sim, falando, nossa, agora meus problemas acabaram, né? Tudo vai mudar, sim. Jesus transforma, Ele é poderoso, Ele faz milagre, Ele realmente transforma o nosso pranto em festa. Mas nós temos dias de vales, nós temos dias de dores. Talvez você esteja neste momento, passando um tempo de perdas, de traições, talvez num momento de doença na família. Mas existe um lugar de descanso nele, amém? Existe um lugar em que, mesmo que exista muita dor exterior, no meu interior existe paz. Eu tenho uma amiga, que ela é pastora também no interior do Paraná, que ela falou uma frase para mim e que eu nunca esqueci. Ela falou assim, nos meus olhos pode ter lágrimas, mas o meu coração te adora. Falando para Deus, a gente pode, queridos, ter momentos de muitas lágrimas, mas o nosso coração
precisa estar alinhado com o Senhor, amém? A nossa fé não pode vacilar. Hoje nós estamos muitas vezes numa geração que crê. Existe uma credibilidade. Eu creio em Deus. Se acontecer. Se algo que eu estou pedindo acontecer. Mas nós não podemos ser a geração que existe, só dá credibilidade a Deus. Precisamos ser o povo que conhece o seu Deus e que confia nele, amém? E eu quero falar sobre os degraus dessa escada. Como chega lá? Como chega no andar de cima? Onde é esse lugar? O andar de cima é um lugar de sobrenatural, queridos. Porque às vezes a gente pensa que o sobrenatural só é milagre, só é o mover de Deus. Mas nós que cremos, nós que vivemos a vida com Deus, o nosso estilo de vida é o sobrenatural, amém? Não é o natural. O natural aqui embaixo, existem muitos desafios e é muito difícil viver só no natural. Então, Igreja Cristã Bíblica, o Senhor nos chama, o Senhor os chama para viver o sobrenatural, amém? Num lugar de confiança maior, num lugar de descanso maior. Às vezes nós estamos nos desgastando tanto no nosso braço, com as nossas fórmulas. Tem coisas que já deu certo no passado, tem algumas coisas que a gente já sabe o caminho, mas você está passando por aquele ciclo novamente. Mas só que Deus quer que você esteja agindo de uma outra forma. Não é com as mesmas armas que você lutou no passado. Amém? E o primeiro degrau é ouvir. Nós precisamos saber ouvir. Existem muitas vozes, várias vozes. Eu quero falar sobre 3 tipos de voz. A primeira, a voz de Deus. A voz de Deus muda a nossa história. A voz de Deus muda as nossas vidas. E a voz de Deus, ela sempre nos abençoa. É sempre ligado à bênção. Porque muitas vezes nós ouvimos absurdos. Deus falou tal coisa que a gente vê que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eu quero dar um exemplo bem absurdo, bem absurdo. Mas nessa vida de igreja, não é um caso da minha igreja, mas aconselhando uma pessoa, e ela estava num caso de separação, uma situação muito complicada, e ela se envolveu com uma outra pessoa, e ela engravidou, e ela já tinha filhos, e ela era envolvida, ela tinha uma igreja, esse rapaz também era de uma igreja, eles tinham líderes, né? Vocês têm o GR, era um líder de GR, uma líder, né? E ela não sabia o que fazer, então ela queria retomar o seu casamento. Ela queria restaurar o seu casamento, mas ela se via grávida. E o que a líder aconselhou? Tipo, Deus falando, olha, eu orei e Deus liberou você para fazer um aborto. Absurdo, absurdo, não é? Mas usando o nome de Deus para falar algo completamente fora da palavra de Deus. Porque Deus, Ele que gera essa vida, e jamais, jamais Deus vai falar para tirar uma criança, para fazer um aborto. Então aquela mulher, usando o nome de Deus, deu esse conselho. Então, queridos, a voz de Deus nunca irá contra a Bíblia. Jamais irá contra a palavra. E hoje em dia, nós somos a geração, digamos, da informação, né? Nós temos muita informação, nós somos a era que a gente tem acesso a tantas coisas, mas será que nós somos a geração da revelação da palavra, que conhece de fato e de verdade? Ou nós somos a geração que às vezes, se alguém falar algo que meias verdades vai nos enganar? Ontem o pastor Marcelo falou sobre que a palavra, em Colossenses diz que a palavra deve habitar em nós ricamente. O pastor Luciano tem uma palavra que, com o título A Voz de Muitas Águas, que fala sobre a voz de Deus. Quem já foi aqui em Foz do Iguaçu, nas cataratas do Iguaçu? É muito lindo. Aquelas quedas, quem não foi, tiver uma oportunidade.
É um lugar lindo que você vê a presença de Deus, você vê a grandeza de Deus. E algo muito forte é quando você chega muito próximo àquelas quedas, você não consegue mais ouvir nada, nada. A pessoa pode estar aqui falando com você, você não consegue ouvir a voz da pessoa, porque a voz de Deus, né, é como a voz de muitas águas. Em Salmos 29 diz que a voz do Senhor, ela é poderosa, né? E que ela quebra o cedro do Líbano, que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. Mas ao se afastar daquelas quedas, o som já vai diminuindo, você já vai começar a ouvir a voz da pessoa que está do seu lado. Então, por mais que aquelas quedas sejam grandiosas, poderosas, as maiores aqui do Brasil, aquele som pode ser abafado com a distância. E nós também podemos deixar de ouvir a voz poderosa de Deus, conforme nos afastamos da intimidade com Ele, da sua presença, da sua palavra. Às vezes nos distanciamos do que Ele tem falado, dos seus princípios. E a voz de Deus, queridos, nem sempre tem uma lógica. Eu sei que isso eu poderia falar aqui, muitos poderiam contar experiências de direções, de coisas que Deus fez e falou na tua vida, que no momento que Deus falou, não tinha muita lógica. Quando nós olhamos para Noé, quando Deus fala com ele para fazer uma arca, não era uma loucura? Nunca tinha chovido. Ninguém acreditou nele a não ser sua família. Porque eu acho que era a família, tinha que acreditar, né? Nós estamos com você, né? Mas ninguém acreditou. Não tinha uma lógica. Quando Deus chama Abraão, sai da tua terra e fala com ele, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela. Deus dá o endereço. Abraão, você vai sair daqui e você vai para tal lugar, digamos, você vai ali para Taubaté, né? Vai para Taubaté e eu vou te mostrar, né? A casa que eu tenho preparado. Não. Deus falou para ele simplesmente sair com a sua esposa. E ainda ele leva um parente, né? Meio que quebrando uma regra. Mas, queridos, e quando você vê também Davi, totalmente diferente, quando Deus chama Davi, não tem muita lógica. Ele é um jovenzinho, é um pastor, né? Da sua casa ele era o menos provável, ele era totalmente improvável. Então, queridos, a voz de Deus, quando Deus fala conosco, não tem como pôr numa caixa. Nem sempre é 2 mais 2, é 4 com Deus. E nós precisamos ouvir sua voz e obedecer, amém? Nem sempre que a gente vai entender a totalidade. E não é andar no escuro. Ah, não, Deus está me chamando, então eu vou pisar no escuro, vou dar passos no escuro. Não, eu vou dar passo na sua palavra. Deus, eu estou dando um passo na palavra, porque eu creio em Ti, o Senhor é fiel. O Senhor não muda, o Senhor é o mesmo e eu creio em Ti. O Senhor é sempre bom, o que o Senhor fala, seus planos são sempre de bem e nunca de mal. Amém? E nós podemos descansar neste amor, nessa verdade, em quem Ele é. Amém? E a segunda voz é a voz do diabo. Será que ela é cavernosa, né? A gente sempre pensa assim, puxa, a voz do diabo, ela é cavernosa. Eu vou saber logo o que é a voz do diabo. Queridos, não. Ele não fala com uma voz cavernosa. E ele é o mestre do engano. E a voz dele vai ser muitas vezes como a nossa voz. E a voz dele, o que causa? O que a voz do diabo causa? Tristeza, medo, insegurança, dor na alma, induz a se afastar da vontade de Deus, sedução, aquilo que leva ao erro. A voz do diabo sempre traz medo e sedução. Então nós precisamos discernir quando algumas coisas vêm em nossa mente e traz medo, e não traz paz, e traz confusão, e às vezes vem travestido como algo de Deus, e às vezes, puxa, será que é Deus alertando? Eu lembro que
logo no início do meu casamento, no início do casamento não, no início do meu ministério. Nós sempre trabalhamos juntos, trabalhamos 10 anos, eu trabalhei 10 anos no mercado com o Milton 13 anos no mercado, e trabalhando juntos eu tinha a ideia que eu poderia fazer minhas coisas, digamos, eu trabalho tanto quanto ele, eu posso comprar o que me der na telha, né? Puxa, eu posso fazer, né? Eu trabalho também, o dinheiro é meu. E sim, o dinheiro também era meu, mas o que precisa um casal? Uma comunicação, nós temos um só, né? É ali uma só finança, junto nós deveríamos partilhar todas as coisas. E eu fiz o curso, nós fizemos o curso CRAU, de Finanças, da Universidade da Família. E quando teve aula sobre Daniel, sobre a honestidade de Daniel, aquela aula me impactou de uma forma, eu falei, eu não estou sendo honesta. Mas sabe quando você não quer ouvir a voz de Deus porque te incomoda, tipo assim, eu não estou sendo honesta, será? Mas eu estava dormindo e era uma madrugada, eu acordei, gente, do nada. Sabe quando você estala o olho assim numa madrugada? Eu acordei e veio aquela voz clara, falou, você vai conversar com ele e você vai falar tudo. Não, a primeira coisa, sabe o que eu pensei? Quem que é? É o diabo? O diabo querendo acabar comigo, né? O diabo quer me envergonhar. O diabo querendo arrumar confusão no meu casamento. Meu Deus, diabo, sai daqui em nome de Jesus. E daqui a pouco eu falei, não, isso aqui não é o diabo, né? Não é o diabo, é o Espírito Santo está falando comigo. E naquele momento veio o encorajamento, eu vou acertar, porque o Espírito Santo está falando comigo e eu quero obedecer à voz de Deus. E eu falei com o Milton, quando amanheceu nós precisamos conversar, e marquei uma conversa dentro da nossa casa, na mesa da cozinha, né? Para ter uma certa distância, né? Ali, cada um de um lado da mesa, né? E eu contei tudo para ele e falei como eu pensava e como eu estava agindo. E ele me perdoou e, glória a Deus, e nós alinhamos. Então, muitas vezes, a voz de Deus vai confrontar o nosso caráter. Tem coisas que estão erradas, porque às vezes a gente pensa, não, a voz de Deus vai me deixar confortável. A voz de Deus, ela nos direciona a um lugar de santidade, amém? E ela também encoraja a fazermos o que é correto. E a própria voz é a voz mais forte dentro de nós. Mas só que ela é uma bênção quando ela está debaixo da direção do Espírito Santo. Ela está debaixo da influência do Espírito Santo. E quando a nossa voz está debaixo dessa influência, nossa vida vai ter segmento de bênçãos, vai matar a nossa carnalidade e nos levará a um lugar de obediência à palavra. Nós podemos discernir quando muitas vezes, um exemplo, quando nós, dentro da casa de Deus ou no meio da nossa família, acontece alguma coisa e começa dentro da nossa mente, puxa, mas eu não mereço isso. Essa pessoa está me tratando assim, mas eu não mereço. Acho que ela está sendo indiferente comigo. E às vezes, queridos, é uma situação que não é nem indiferença, a pessoa passou e não viu, ou aconteceu alguma coisa. Então, às vezes nós precisamos lutar, porque aquilo às vezes já rouba a nossa paz. E a gente já não tem um culto tão abençoado, porque a gente pensa assim, puxa, a pessoa foi indiferente comigo, ou me tratou com frieza. E nós temos que aprender a calar muitas vezes a voz da nossa alma. Que muitas vezes é uma situação que nós perdemos e já não recebemos tudo que nós poderíamos receber da voz de Deus num culto, porque aquela voz já traz uma confusão dentro de nós. Ou quando nós ouvimos algo que rouba a nossa paz e nós começamos a criar raiz de mágoa dentro do nosso coração e aquela voz começa a fomentar coisa dentro de nós. E a voz de Deus, quando ela está, a nossa voz, quando ela está debaixo da influência do diabo, ela sempre vai me distanciar de Deus e vai me levar à desobediência da palavra. Então, queridos, nós precisamos aprender nesse primeiro degrau, a ouvir a voz de Deus, ter esse discernimento.
e realmente deixar a nossa voz, debaixo da influência do Espírito Santo, a voz mais poderosa dentro de nós é a voz do Espírito Santo. E nós precisamos discernir. Deus sempre fala, queridos. Você ama falar com teus filhos? Pai, mesmo depois que os seus filhos saem de casa, é uma alegria falar com teus filhos, né? Por telefone, às vezes pessoalmente. Imagina o nosso Pai Celestial, que é perfeito em amor, se Ele não quer falar todos os dias conosco. Mas nós precisamos calar as outras vozes para conectar, porque a voz dele, ela é poderosa, amém? O próximo degrau é a confiança. Quanto mais eu confio, mais eu vou refletir a glória de Deus. Quanto mais eu ando neste lugar do sobrenatural, as pessoas vão ver Jesus em mim. Como eu pude ver Jesus na família Nogueira. Mesmo em meio à tristeza, eu pude ver a glória de Deus. E eu quero te desafiar, queridos, porque nós vamos ter momentos. Poderia dizer, né? Não, nós não vamos ter, mas a nossa vida é cíclica. Nós vamos ter momentos de tristeza. E nós precisamos guardar firmemente o nosso coração numa postura, numa boa atitude, que vai refletir a glória de Deus. Eu não estou falando que você não vai chorar, que você não vai se abater, vai ter dias de muita tristeza. Sim, nós podemos ter esse dia. Mas nós não podemos permanecer neste lugar, porque nós temos um lugar de descanso, amém? A confiança, ela está atrelada a uma palavra, a palavra de Deus, a um fundamento. Em Jeremias 17, 5 e 6, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, da carne mortal o seu braço, e se aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Amém? Sim, muitas vezes nós confiamos que nós já temos as estratégias, nós já sabemos fazer. Às vezes quando vem, digamos, uma situação financeira difícil, que ninguém está isento disso acontecer, nós passamos por esses momentos. Às vezes a gente pensa, já sei qual que vai ser a situação aqui, eu vou fazer um empréstimo, ou eu vou procurar um agiota. Misericórdia, né, gente? O agiota não, né? Porque o agiota mata, né? Ele não tem dó. A não ser que você procure um agiota crente, né? Brincadeira, né, queridos? Que eles não existe isso, né? Mas às vezes a gente pensa assim, puxa, eu vou procurar um empréstimo de alguma forma. E às vezes nós não esperamos nesse lugar de provisão, que às vezes Deus vai fazer algo sobrenatural e nós vamos provar do amor e do cuidado dele de uma forma tão linda. E às vezes também, queridos, colocar pessoas neste lugar. Às vezes nós idolatramos pessoas. Nós devemos amar, sim, honrar, ter pessoas que nós olhamos e nós seguimos, mas nós não podemos idolatrar pessoas. Ter pessoas como puxa, essa pessoa eu confio de olhos fechados, e se ela desistir eu também desisto, se ela errar eu também vou por esse caminho. E isso, a palavra está dizendo maldito. Queridos, um Deus de amor, ele diz que é maldito o homem que confia no homem. É um lugar de sequidão, de morte, fala que não vai frutificar. Então nós precisamos para esse lugar realmente de dependência do Senhor e esperar nele, amém? A estratégia ele vai nos dar. Não seja no automático, queridos. Tem desafios com os filhos que às vezes batem na nossa porta. Talvez você vai querer copiar algo que um amigo já fez ou que um líder já fez. Queridos, às vezes não tem algo, o Espírito Santo vai dar algo específico para a tua família, específico para aquela situação, amém? Hebreus 10, 23 diz: guardemos firme a confiança da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, amém? Se trata, queridos, de confiar no caráter de Deus, conhecer os atributos de Deus. Existem os atributos de Deus comunicáveis e os incomunicáveis, né?
E nós precisamos conhecer o nosso Deus cada dia mais. Ele não mente, Ele não muda. E quando Ele promete, Ele cumpre. Quando Ele fala, né, Ele faz. E nós precisamos também saber passar pelo teste do tempo. Nós somos a geração miojo, dos 3 minutos. Não é verdade? Tudo é 3 minutos. Esses dias eu fui numa célula e tinha, sabe o que? Eu achei o incrível do incrível. Pururuca de micro-ondas, gente. Porque pururuca, aquele torresmo, ele é raiz, né? É o negócio que você tem que fritar, aquilo dá uma trabalheira, né? É muito gostoso, mas é um trabalho. E quando o pessoal chegou com aquela pururuca de micro-ondas, eu falei, gente, a gente está muito moderno, né? E nós não gostamos mais de nada que demore. Esse negócio de esperar parece que não dá mais certo, não, isso caiu de moda, queridos. Não, a palavra de Deus fala sobre esperar. Então, nós não somos a geração miojo, amém? Nós precisamos ser a geração que aprende nos processos, que vai entender que o espere de Deus nem sempre vai ser o não. O espere, o Senhor está nos esticando, porque o processo da espera é o momento que o Senhor trabalha no nosso caráter, o Senhor estica a nossa fé, amém? Então, quando o Senhor diz espere, o Senhor está trabalhando, amém? Ele é um Deus de amor e Ele não nos abandonou. Os seus olhos estão sobre nós. É Salmo 33, acho que diz, quem é como o nosso Deus, que habita nas alturas, mas é que se curva para ver os céus e a terra, amém? Ele se curva, Ele não é indiferente às nossas dores, Ele não é indiferente ao que você está vivendo na tua casa, que você chora quando você deita no seu travesseiro, ninguém sabe que você está passando por isso, nem às vezes o teu cônjuge, que é a pessoa mais próxima, mas o seu Pai Celestial sabe, amém? E Ele se curva para ouvir o que você fala. E eu gostaria, Andrei, você poderia, não sei onde está, mas o irmão está lá, né? Você poderia pôr a foto para mim, por favor? Eu não sei se vai dar para ver bem, mas é um menino da igreja, um adolescente de 13 anos, o Samuel. Eu falei, eu vou contar a história dele, sobre esta família que conhece a Deus. Eu achei tão lindo como essa mãe tem passado para ele o conhecer a Deus a despeito das dificuldades. No início da pandemia, em 2020, naquele momento difícil da pandemia, o seu pai adoeceu, com acho que 43 anos, não foi de Covid, ele começou com dores e foi descoberto um câncer, mas ficou naquele processo de descobrir o câncer, como se diz, eles descobriram só o câncer secundário, e daí os médicos ficaram naquele processo de quase que uma enrolação, aquele tratamento. E ele morreu em 1 mês, queridos. O Amarildo, uma ovelha maravilhosa, um crente fiel, uma família muito amada na igreja. Ele morreu em 1 mês. E deixou 2 filhos, crianças, Samuel com 11 anos na época, e o Isaac, na época, acho que tinha 3 anos. E ele tinha acabado de comprar uma loja que era o sonho dele. Uma loja de peças de moto, que eles sempre trabalharam com isso, e ele conseguiu comprar a loja, e foi o momento que ele morreu. E essa mulher, o nome dela é Isla, ela se levantou de uma forma, nesse andar de cima, e ela tem conseguido trazer o Samuel para esse lugar, e logo ele passou para os adolescentes, e o Samuel começou a estar nos adolescentes, e o seu líder digamos, GR, e a sua esposa entraram em conflito, se separaram, e o Samuel perdeu o líder de célula, que ele amava demais. Mais um baque. E ele tinha seus tios, irmãos do seu pai, e tinha um tio, né, desses, acho que 3 tios, irmãos do pai, que se aproximou muito e começou a fazer esse papel de visitar, levar para passear. Esse tio, um dia, morre de infarto, super jovem, devia ter uns 30 e poucos anos, não era nem casado. Então Samuel teve 3 baques assim, muito fortes, e a mãe dele, sempre, queridos, levando Samuel
para esse lugar. Filho, nós confiamos em Deus. Filho, nós amamos a Deus. Filho, existe um lugar de descanso para nós. Eu sempre, quando eu falo com ela, eu sou muito mais abençoada do que eu abençoo. Porque ela sempre tem uma palavra de fé, ela sempre tem. E acho que foi no final do ano passado, eu cheguei porque os voluntários da igreja, Connect, tem um domingo por mês que os adolescentes servem o culto, né? A recepção, eles servem também com adultos no estacionamento, eles servem dentro do templo, os adolescentes servem. E eu cheguei e o Samuel estava na porta, muito felizinho, uma criança, pra gente é sempre criança, mas ele vai odiar se eu souber que eu chamei ele de criança aqui. Mas um adolescente lindo demais. Foi na conferência do Sobrenatural, a gente fez um mutirão para limpar a igreja, né? Fazer algumas limpeza na igreja. De manhã, daqui a pouco, na cozinha, o Samuel lá tomando café. Eu falei: oi, Samuel, o que você está fazendo? Ele falou: eu estou trabalhando aqui na limpeza. A mãe levou, falou: filho, está precisando de voluntários, né? Você não está na escola hoje, quer ir trabalhar lá na igreja, fazer limpeza? Lá foi o Samuel, queridos, com muitos motivos para estar abatido, né? Sim, tem os momentos de muito choro, tem os momentos de dor, de tristeza, mas vivendo no andar de cima por conta de uma mãe que decidiu que toda a sua família vai viver no andar de cima, a despeito das perdas, das dores, das aflições que existem, queridos. Mas é uma escolha que nós fazemos. E essa escolha, esse esforço sendo feito, vai gerar frutos para a eternidade. Amém? Então, todo esforço, todo empenho que você faz hoje, mesmo com aquilo que eu falei, com lágrimas nos teus olhos, você vai colher frutos, amém? E frutos que permanecem. Só é possível, o próximo degrau, depois de confiar em Deus, saber que existe esse lugar, o próximo degrau é conhecer a Deus. Só é possível confiar no Pai quando o conhecemos o suficiente para abandonar as nossas crenças. Porque nós temos crenças, queridos. Durante a nossa vida, nós vamos trazendo algumas crenças. Algumas coisas que falaram para nós, algumas experiências que nós tivemos na vida, que nós acabamos trazendo como crença. Quando eu perdi o meu pai em 2019, muito rápido também, meu pai morreu em 1 mês de câncer. E foi chocante porque foi muito rápido. E quando passou uns dias da morte dele, eu lembro que eu vi uma ovelha que ela tinha recém-chegado na igreja, nas redes sociais, careca. Eu levei um choque, daí eu entrei em contato com ela. E ela falou: sim, pastor, eu tô com câncer, mas eu estou no processo, já estou na químio. Mas ela confiante, mas eu estava totalmente incrédula. Uma crença. Por conta de algo que aconteceu na minha família. Aquilo parece que agora é isso que acontece. Todos que têm câncer, inconscientemente aquilo entrou no meu coração. Todos que têm câncer vai morrer. E eu fiquei pensando: essa irmã vai morrer. E aquilo me abateu tanto. E eu falei assim: não, essa não é a verdade. Essa não é a regra. Essa é uma crença mentirosa e eu não vou aceitar. E essa irmã está super bem, né? Já está de cabelo novamente, já se passaram 3 anos, passou e está super bem, já está super envolvida nos ministérios da igreja. E muitas vezes, queridos, as dores que nós passamos, às vezes se torna uma crença, uma regra. E nós precisamos analisar se não está sendo assim. Às vezes a gente, por conta de sofrimentos que a nossa família passou, talvez sua mãe, a tua família de origem passou por alguns sofrimentos, e talvez te foi comunicado algo como se fosse o certo. Digamos, homem não presta. Homem não presta. E às vezes nós crescemos com aquilo, e quando chega alguém perto, a gente já pensa: esse homem, coitado, ele já entra com uma placa no peito, né? Não presto, coitado. E às vezes, né, não tem nada a ver com ele aquilo. E muitas vezes também
nós pensamos, as pessoas são falsas. Nós ouvimos muito isso, não existe amizade verdadeira, isso é uma mentira. E eu criei também, foi uma crença que aos 10 anos eu ouvi uma pessoa me falou assim, uma pessoa que estava passando um problema no casamento, ela olhou para mim, olha o juízo, né, falar isso para uma criança. Falou: Viviane, não case, casamento é uma droga. Aí eu lembro que eu falei, vou guardar bem isso, né? Vou ficar com isso na mente. Só que quando eu conheci o Milton, todas essas crenças foram embora, né? Tudo isso foi pro ralo abaixo. Mas muitas vezes, queridos, existem crenças e nós precisamos analisar. Se não foi falado algumas coisas para nós mentirosas, e nós trazemos isso hoje para a nossa vida com Deus. E às vezes nós pensamos, se eu não trabalhar, se eu não lutar, se eu não trabalhar em 2 empregos, se eu não, não gastar com nada que seja, digamos, supérfluo, eu não vou conquistar, como se tudo viesse do nosso próprio esforço. E que Deus, querido, se apenas um fiozinho da nossa cabeça, ali, um neurônio desligar, a gente já não acorda. Então não é o nosso braço, não é o nosso trabalho, nós dependemos totalmente de Deus. E nós precisamos lembrar disso. Quantos de nós, às vezes falamos que o nosso Deus não é o dinheiro, mas de fato e de verdade, será que isso é uma realidade? Será que nós não confiamos tanto? Porque às vezes quando vai chegando o final do mês, aquele mês que sobra mês e falta, como fala, né? Falta dinheiro, sobra mês e falta dinheiro. E daí aquele restante de meses você fica muito mexido, muito desestabilizado, parece que você não tem nem conexão com Deus, parece que Deus nem está ali. Será que realmente o dinheiro não está no trono do nosso coração? Ou quando existe um desafio, o pastor Marcelo talvez, eu sei que o pastor Marcelo não é assim, mas o pastor Marcelo fala, nós vamos fazer um desafio, nós vamos, digamos, reformar uma parte da igreja, alguma coisa, ou vamos comprar um instrumento novo, ou algo. E eu gostaria de contar com você, igreja, né? Fazer uma oferta. Aí você sente, puxa, eu vou fazer, mas será que é Deus ou o diabo que está falando? Aí você coloca o diabo na história. Queridos, o diabo não vai falar para você, né? Ofertar. Será que isso que eu estou sentindo é de Deus? Claro que é. Isso também, se não fosse for teu, é bênção, porque você está ofertando no reino, amém? Se tem um dinheiro bem empregado, é no reino de Deus, amém? E você só se entrega para quem você conhece. Se eu falasse aqui para Etel, fala, Etel, você vai se jogar, mas eu vou chamar teu pai para te segurar. Você se joga, não se joga, Etel? Porque você conhece, você sabe que ele vai segurar. Nem que machuque as costas, né, irmão? Você vai segurar, não vai deixar ela cair, né? Falou, nem que a coluna grite, eu vou te segurar, filha. Mas se eu falar, Etel, eu vou chamar o Adilson. Aí você já vai ficar meio assim, né? Tipo, se eu te conheço, Adilson, mas vai que você se distrai no momento, né? Você precisa confiar muito para se jogar nos braços de alguém. Ou para pular, digamos. Quantos pais já fizeram aquela brincadeira, pula filho, e o filho pula e você segurou? E isso fala tanto sobre confiança, não é verdade? A gente só se joga nos braços de quem nós confiamos e conhecemos de fato. E nós podemos, queridos, nos jogar quando Deus nos chama, amém? Nós não precisamos duvidar, só podemos confiar nele. Existe um texto que diz, Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Talvez você fale assim, eu conheço a Deus, eu sei. Mas, queridos, ele é infinito, não tem como definir somente Deus. Por mais que nós leiamos lá os atributos de Deus, ali fala que não tem como definir totalmente Deus. Ele é infinito em sabedoria, ele é soberano, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é a própria sabedoria. Mas nós precisamos prosseguir em conhecê-lo, amém?
para ficar livre de nós mesmos, livre da nossa natureza caída e das nossas crenças. Nós precisamos conhecer a Jesus. João 8:32 diz que e conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará, vos libertará. É esse processo, quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais as escamas vão caindo, os enganos vão saindo e as crenças erradas vão saindo do nosso coração. No início da igreja, o Milton um dia estava tendo escola bíblica e ele foi sair. Nós estávamos dentro da igreja, mas tinha poucas pessoas e chegou 2 assaltantes e levou o carro e ele dentro do carro. E foi para o lado de Piraquara, que é uma cidade próxima de Pinhais. E quando eu soube que os assaltantes estavam com o Milton, eu fui inundada por uma paz. A paz que excede o entendimento. Parecia até uma indiferença. Eu falei, meu Deus, eu tinha que estar mais nervosa. A gente está tão desacostumada com esse lugar, né, que a gente fica, puxa, mas como assim? Mas o Senhor começou a trazer no meu coração todas as promessas que eu ouvia Deus falando com ele, o que ele tinha para viver. Eu falei, não vai acontecer nada. E eu comecei a encher minha cabeça, minha mente, meu coração das verdades de Deus. E daqui a pouco ele ligou, eles tinham soltado ele lá no mato, lá em Piraquara, né, no caminho vindo para São Paulo, que tem uma rodovia, e ele conseguiu encontrar uma casa e pedir para ligar. Depois de um tempo o carro foi encontrado. Mas, queridos, diante das más notícias, Salmo 112 diz, não temerei as más notícias, porque elas chegam. Nós precisamos escolher como nós vamos agir, como nós vamos pensar. Existe uma escolha. Queridos, nem sempre nós vamos conseguir. Não é sobre uma performance, não é sobre ser perfeito, não é isso. Nós não somos perfeitos. E nós vamos errar. Tem momentos de choro, tem momentos que nós vamos sentir fraqueza, mas o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém? Existe esse lugar. Não existe supermulher, não existe super-homem, mas existe um povo que crê no seu Deus. E quando nós cremos, nós faremos proezas. Amém? Conhecimento é uma relação de confiança e não de credibilidade. Nós saímos do natural, que é acreditar, e vamos para o sobrenatural, que é confiar. Amém? Nós não somente cremos, nós confiamos. Porque quem crê somente, a credibilidade, ela amanhã pode não crer mais. Eu já atendi muitos jovens que eles falam, tem alguns momentos de situações de decepções, e pelas decepções eles dizem, eu pedi para Deus tal coisa, tal situação, não aconteceu, portanto eu não creio mais que Deus existe. Queridos, eu ouvi demais isso já. É difícil até, mas essa é a geração que tem colocado Deus em xeque por conta dos nãos, por conta dos vales. E nós, queridos, precisamos ser o povo que crê a despeito das lutas. Amém? E o último degrau é renunciar às crenças, como eu falei sobre crenças. Renunciar tudo que eu dava crédito. E o primeiro ponto é o arrependimento. Quais são as crenças? Talvez você já ouviu muito. Deus vai pesar a mão. E talvez você pense ainda que Deus pesa a mão. Deus, e principalmente muitas vezes os pais falam, Deus está triste com você, quando a criança faz algo e ela quer aliviar, trazer um temor ao coração da criança, o que ela fala? Deus está triste com você. O que mais? Eu preciso fazer para merecer. Nossa, eu não posso parar de fazer algo, senão Deus vai se entristecer, e eu preciso fazer para merecer as bênçãos. E essas crenças, essas mentiras entram muitas vezes, e nós passamos até isso como uma verdade para as pessoas. E, queridos,
Isso não tem nada a ver com o nosso Deus. Ele nos ama a despeito do que nós fazemos ou não. Nós podemos alegrar o coração dele, sim, com o que nós fazemos. Mas o amor dele não muda. Nós podemos alegrar, realmente, quando nós o conhecemos, nós nos envolvemos com o reino, com certeza. Não tem como conhecê-lo e dizer, não, eu não quero me envolver com a obra dele. Nós fazemos por gratidão e não por merecimento, amém? Fazemos porque a obra linda que ele fez na nossa vida. Quando você olha para essa igreja em 17 anos, quantas vidas alcançadas, quantas famílias restauradas, quantas curas, quantos milagres. Talvez pessoas que passaram por aqui, hoje não estão mais aqui, mas estão em outro lugar frutificando. Mas foi uma semente desse lugar. Então nós precisamos entender a obra do Senhor e ter gratidão e amar o reino dele e fazer, não porque ele precisa, mas quem precisa somos nós, amém? Nós precisamos estar envolvidos no reino dele. Incredulidade é o acúmulo de crenças que sufoca a fonte da fé no nosso coração. A incredulidade é isso, queridos, é o acúmulo de mentiras que vai crescendo dentro do nosso coração. Quando também a situação quando meu pai morreu, eu comecei a ser visitada por uma mentira, por uma crença, que mexeu muito com o meu senso de segurança quando meu pai morreu. E qual era o que vinha na minha cabeça? Minha mãe vai morrer, o Milton vai morrer, eu não tenho filhos e eu vou ficar sozinha. E eu vinha aqueles pensamentos e aquilo me entristecia e me dava medo do futuro. E eu nunca fui uma pessoa ansiosa, não é do meu temperamento. Mas aquilo começou a tirar minha paz, começou a me entristecer. E eu falei, não, eu não aceito, isso não é uma verdade. E eu compartilhei com ele, eu falei, Milton, eu tenho sido visitada por esse pensamento sobre essa incredulidade, como se Deus não fosse cuidar de mim. Que o meu futuro não estivesse nas mãos de Deus. Como se tudo que eu entendia e fosse uma verdade, mas parece que só estava aqui. Como o pastor Marcelo falou ontem, tem muita coisa que só está aqui, mas não desceu como uma verdade para o meu coração. E ao compartilhar com o Milton, nós oramos juntos, e a verdade da palavra é que Ele estará comigo todos os dias, até a consumação dos séculos, amém? Esta é a verdade. Então, queridos, hoje é dia também de nós abandonarmos crenças. Talvez você foi uma pessoa que não teve, talvez, como eu falei, eu tive muita segurança do meu pai, a presença, o cuidado, isso foi muito forte. Talvez na tua vida foi ao contrário, você não teve esse cuidado, você não teve essa proteção, essa segurança, e hoje você não consegue desfrutar de tudo que está à tua disposição na paternidade de Deus. Talvez existam tantas coisas ainda que você não desfrutou. Eu tive uma experiência, acho que ano retrasado. Talvez para você é tão supérfluo, é até bobo. Mas eu falei assim, meus perfumes tinham acabado. E perfume é uma coisa muito difícil de você dar, não é verdade? Porque a gente nunca sabe o gosto da pessoa. Mas eu orei e eu falei assim, Pai, eu quero um perfume, eu gostaria de ganhar um perfume. Eu poderia comprar um perfume, mas eu falei, eu quero ganhar um perfume do Senhor. E teve um culto que uma irmã chegou no final do culto, naquela semana que eu orei. Ela falou assim, pastora, eu quero te falar algo, eu nem tinha intimidade com ela, não conhecia tanto. Ela falou, eu estou constrangida de te falar isso. Ela falou, mas eu comprei um perfume que eu queria muito. E quando eu comprei, chegou esse perfume, o Espírito Santo falou assim, esse perfume não é teu, esse perfume é da Viviane. Olha só, né? Esse perfume é da Viviane. E ela falou assim, o que, Deus? Como eu vou falar para ela que comprei um perfume? É uma coisa tão íntima, né? Uma coisa tão pessoal, perfume.
E ela falou, mas eu estou obedecendo a Deus, pastora, se você não gostar, dá para outra pessoa. Nossa, querido, quando ela foi falando aquilo para mim, eu falei, irmã, faz todo sentido para mim. E é uma resposta do meu Pai Celestial. Então, às vezes a gente pensa assim, tem coisas que eu não vou, uma crença, eu não vou pedir para Deus. Tem uma guerra na Ucrânia, tanta gente sofrendo, eu vou pedir para Deus uma coisa aqui, tão boba. E às vezes eu vejo tanto cristão falando assim, ah, Deus tem tanta coisa para fazer, eu não vou pedir isso. E deixa de desfrutar de coisas maiores na intimidade com Deus. Você que é pai, você que é mãe, você gosta que teu filho peça as coisas para você? Tem coisas que você sabe que ele precisa. Quando é pequeno, você olha aquela calça na canela, né? Ele não precisa falar que ele precisa de uma calça. Você olha e você vê a necessidade. Mas tem coisas que não são nem necessidades. É desejo. Pai, eu queria tal coisa. E a tua alegria fazer, você poder comprar, você poder realizar aquilo, não é pai? Quem é pai e ama realizar os desejos do filho? Amém? E a palavra diz que nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Queridos, imagina o nosso Pai Celestial, que é perfeito em amor, em cuidado. E Ele não quer que nós passemos essa vida como um religioso, vivendo de uma religião e não desfrutando de um relacionamento. E que nós possamos, queridos, sim, desfrutar de um relacionamento e pedir sim, e desfrutar sim dos cuidados dele. Ele realiza os detalhes. Se nós olharmos para ele, não com o olhar de um Deus Pai distante, aquele que está pronto para nos castigar se nós pisarmos fora, mas um Pai de amor que está esperando ouvir o nosso coração. Amém? E para encerrar, eu falo que renunciar não é algo simples. Renunciar é algo que é contínuo. Não é da nossa natureza renunciar, queridos. Não é simples, é doloroso. Tem coisas que nós vamos renunciar que são lícitas, mas que o Senhor vai pedir para nós. Tem coisas que o Senhor vai pedir para a Fernanda, que não vai pedir para o Mateus. E nós não podemos fazer uma regra. Ó, Deus está me pedindo isso e agora todo mundo tem que fazer isso. Não, Deus está pedindo algo para mim. E essa é uma verdade para mim, porque faz sentido para mim, para a minha vida. Então nós precisamos permanecer em coisas que o Senhor nos pede para renunciarmos, amém? A renúncia tem dois movimentos: a entrega e a confiança. O texto que nós lemos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós precisamos entregar e confiar, porque às vezes o que a gente faz? A gente entrega e pega de volta. Entrega e pega de volta. Porque como assim a gente pega de volta? É quando nós oramos e entregamos no altar de Deus, e daqui a pouco a gente está chorando e reclamando e murmurando por aquele assunto que a gente entregou no altar. A palavra entrega no original quer dizer rolar. É algo que a gente lança, aquilo rola mesmo, ó. Joguei nos teus pés, Senhor. Está aí. É para o Senhor. E eu creio que o Senhor está cuidando. O Senhor é meu Pai. E o Senhor não é indiferente às minhas necessidades. O Senhor não é indiferente ao que a minha família está vivendo. O Senhor não é indiferente à dor que eu estou sentindo no meu corpo. Queridos, quando nós passamos também situações de doenças, enfermidades, é o momento que nós precisamos também perseverar. Tem milagres progressivos. Eu tinha psoríase. Porque é uma doença, digamos, autoimune. E a medicina diz que não tem cura. E eu lembro, eu fui criada na igreja. E a minha avó, eu morava em São Paulo. E eu lembro que nós ouvíamos falar da igreja Deus e Amor. O pastor Davi Miranda era vivo na época. E nós ouvíamos dos milagres. E realmente tinha muitos milagres. E a minha avó falou: nós vamos no culto, Viviane, e você vai ser curada. E aquilo para mim
eu era cheia de fé. Eu gostaria de ter aquela fé ainda mais latente de criança, como eu era. Eu lembro que eu estava de vestido, e a hora que eu estava indo para o ponto de ônibus, eu olhei para as minhas manchas na perna, assim, que eram enormes, tanto nos joelhos, nos cotovelos. E eu falei, tchau. Assim, para o meu joelho, para as manchas, eu dei tchau, porque eu tinha convicção que eu ia voltar curada. Eu voltei com as manchas, queridos. Mas, quando eu mudei para Curitiba, eu ia falar que aqui é Curitiba, quando eu mudei para Curitiba, 10 anos depois, aos 17 anos, as manchas sumiram. Eu não tenho mais nenhuma psoríase no meu corpo. Amém? Queridos, então Deus recebeu a fé de uma criança. E hoje, quando eu encontro pessoas com psoríase, eu oro por elas. Eu falo, Deus pode curar. Eu sei que os médicos falam que não tem cura, que é uma doença autoimune, que você vai precisar conviver com ela, aprender a lidar com ela. É muito ligado às emoções também. Mas, queridos, permaneça. A palavra de cura já foi liberada sobre a tua vida? Permaneça crendo. A palavra de Deus diz em Coríntios, crie, por isso falei. Eu preciso crer no meu coração, mas eu também preciso declarar a palavra. Não adianta só crer, eu creio e eu declaro, amém? Da nossa boca não pode sair palavras de morte, palavras contrárias, amém? Da nossa boca precisa sair palavras de vida. Você só se entrega, como eu falei, para quem você conhece. A fé nos aproxima de quem Deus é e nos revela quem nós somos. E por revelar quem nós somos, nos transforma. Amém? A fé, sem fé é impossível agradar a Deus. E quanto mais nós cremos, e quanto mais nós entendemos os processos e olhamos os processos, não como castigo. Parece assim, falar, Deus, parece que eu estou com um dom do para-raio, né? Parece que todas as lutas caem em cima de mim, ou dentro, na minha família. Deus, o que é isso? Tem fases que são difíceis, sim, queridos. Mas Deus está no controle, amém? Ele está trabalhando e Ele está cuidando de nós. E é um momento que nós estamos crescendo. E para encerrar, queridos, eu gostaria que você, por favor, ficasse de pé. E gostaria de repetir com vocês os degraus. O primeiro degrau é ouvir. O segundo é conhecer. O terceiro é confiar. E o quarto é renunciar às crenças. Amém? Vamos comigo, igual crianças? Eu dei muitos anos de aula para as crianças, querido. Então vocês vão ter que falar assim, eu odeio repetir, mas só hoje, tá bom? Só hoje. Ouvir, conhecer, confiar e renunciar. Amém? São degraus, queridos. Tem hora que você vai ser tentado a parar no meio da escada. Mas não pare, amém? Permaneça subindo esses degraus, a chegar nesse lugar de confiança e permanecer nele. E o dia que o teu companheiro, você sentir que ele está sendo tentado a sair desse lugar de confiança plena, de descanso, de amor do Pai, de saber que Ele está ali, você olha para ele e fala, a nossa vida não é miojo. Vamos treinar, fala assim, a nossa vida não é miojo. Quem está em casal aí, fala, a nossa vida não é um miojo. Amém? A nossa vida tem processos. Amém? E nós vamos permanecer juntos. Eu vou te ajudar. A hora que você sente que o outro está querendo, né, desistir, fala assim, olha, eu estou com você. Nosso Pai, Ele é maravilhoso, Ele nos ama e Ele tem cuidado de nós. Ele não muda, Ele permanece fiel. Como Davi falou, né? Ainda que meu pai e minha mãe me abandonassem, o meu Deus me acolherá. Nosso Deus é aquele que não muda. E quando Ele diz também, agindo eu, quem impedirá? Ele está agindo em nossas vidas. O diabo não é ele que está agindo na tua vida. Às vezes a gente fica
pensando que até o diabo tem mais poder. Muitas vezes nós achamos que o diabo sempre está agindo. Queridos, não. É Deus que está agindo em nossas vidas, amém? É Ele que está trabalhando. E muitas vezes Ele está em silêncio, mas Ele está agindo. Nós não nos movemos por emoções. Não é porque a gente não está sentindo, amém? Comunidade cristã, comunidade não. Quase chamei vocês de comunidade alcance. Igreja cristã bíblica, vocês não podem mais ser movidos pelos sentimentos, amém? Mas por fé. Mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não veja com meus olhos naturais, eu creio, amém? Eu gostaria que nesse momento você colocasse teu coração diante de Deus. E você sabe qual desses degraus é o mais difícil para você, ao que você tem que crescer. Fala, Deus, eu preciso discernir mais, ouvir a tua voz, estar próximo de ti, né? Que a sua voz venha a ser como voz de muitas águas dentro de mim. Eu preciso calar a voz do inimigo, não dar vazão às minhas emoções, que às vezes não que você não vai ter emoções, querido, mas você não vai deixar suas emoções dominar, ser mais forte do que a sua fé. Você precisa, talvez você parou de prosseguir ali em conhecer ao Senhor. Talvez você fale assim, eu já tenho 20 anos de igreja, eu já tenho tantos anos, e estacionou nessa busca de conhecer o Senhor mais e mais. Talvez seja a confiança. Tem coisas que aconteceram na tua vida e que hoje ainda aquilo tem ecoado dentro de você. E existe uma decepção mesmo até em relação a Deus, que você precisa expressar ao Senhor. Queridos, Deus não se escandaliza. Talvez a gente criou coisas dentro do nosso coração e a gente pensa que não pode falar algumas coisas para Deus. E nós podemos falar todas as coisas para Ele, amém? Senhor, eu me frustrei, Senhor, eu me senti sozinho, Senhor, eu me senti abandonado naquela situação e eu quero pedir perdão porque isso entrou no meu coração e eu sei que isso não é a verdade. Essa não é a verdade. E eu quero, Senhor, renunciar todas essas mentiras, amém? E confiar mais em Ti, amém? Vamos orar juntos? Senhor Jesus, eu apresento Tua amada igreja, todos nós aqui, Senhor, como corpo de Cristo. Nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, e nós queremos dar uma resposta, Pai. Nós queremos corresponder contigo e ser um povo conhecido, Pai, não somente por milagres, não somente, Senhor, por aquele povo que se move em dons, mas nós queremos ser conhecidos também, Senhor, por um povo de uma fé transbordante, Pai, de uma confiança que vai refletir a Tua glória. Nós vamos ser conhecidos por aquele povo, Pai, que mesmo debaixo de tempestades, é um povo que ainda tem um sorriso nos lábios, que não é uma performance, não é uma falsidade, mas é uma realidade. Porque existe uma alegria no coração, existe o fruto do Espírito que está transbordando. Pai, nós queremos pedir também, Espírito Santo, neste momento, perdão por toda crença que nós deixamos muitas vezes enraizada no nosso coração. E muitas vezes baseamos a nossa vida cristã em mentiras. E muitas vezes passamos algumas coisas para os nossos filhos, para a nossa família, crenças. E desenhamos um retrato de Deus que é um rabisco, que não reflete a glória de Deus, que não reflete o amor de Deus, a bondade de Deus. Nós queremos nos arrepender, Pai. Nós pedimos perdão por toda a crença que cresceu no nosso coração e muitas vezes nós criamos ali dentro da nossa casa. Nós queremos pedir, Senhor, que a Tua verdade reine em nós, e que toda mentira, que todo engano venha cair por terra hoje em nome de Jesus, que caiam as escamas dos olhos, que perdão seja liberado também para pessoas neste momento. Muitas vezes nos afastamos de pessoas por crenças também. Às vezes exigimos de pessoas
uma postura cristã, mas de pessoas que ainda nem conheceram o Evangelho. Perdão, Senhor, por às vezes ser tão religiosos, Pai. Nós queremos sim, Senhor, ser pequenos cristos nesse mundo. Com amor, com graça, com perdão, com a verdade, em justiça, Pai. Em nome de Jesus. Nos dá graça para passar pelos processos e aprender a esperar em Ti, Senhor. Esperar em Ti. Não murmurarmos, Pai. Em nome de Jesus. E nós entregamos toda a honra, toda a glória ao Senhor. E queremos sim, Pai, todos nós estarmos no andar e viver no andar de cima. Permanecer neste lugar de confiança plena. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe.